Olha, vamos falar de coisa séria agora, tá certo, gente? Que o perigo da fofoca prejudica, via prejudicial, viu? A famosa rádio corredor, que são as informações não oficiais trocadas entre funcionários e, na maioria das vezes, sem nenhuma checagem da sua confiabilidade, não são novidades no ambiente corporativo, né, gente? A gente sabe que o ambiente de trabalho tem disso. E quem está ficando cada vez mais em destaque é com os possíveis efeitos danosos dessa disseminação da chamada fofoca. Olha, isso aí atrapalha tanto, gente. Já pensou? Gera um ambiente desconfortável, gera um ambiente tóxico, né, gente? E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o nosso convidado, que é professor universitário e gestor de carreiras, Ricardo Machado, que já está comigo aqui. Professor, desculpa aí essa questão do café, rapaz, porque já pensou eu aqui receber um banho de café ao vivo no programa? Não tem condições, né? Pois bem, agora falando sobre essa questão da rádio corredor, que é uma questão muito séria, que inclusive dá processo. Deixar o professor dar boa tarde, né? Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Watson. Olá, Ellen. É um enorme prazer voltar a falar com vocês, para toda a audiência da Rádio Antena 7, em especial ao Antena Tarde, Watson. Pois bem, vamos falar sobre esse assunto aí, né? A rádio corredor que prejudica, inclusive em alguns casos gera até demissão, viu? Muita gente fica fuxicando ali, prejudicando o colega e gerando aquela instabilidade no ambiente de trabalho. Isso é muito negativo e nocivo. Me traga mais detalhes sobre isso. Pois é, Watson. A rádio corredor não é nada novo. Na prática, isso existe há muito tempo. Todos nós já ouvimos falar dela. Ela até ganhou novos ares, Watson. Agora a gente combate bastante também as chamadas fake news, que nada mais é do que a fofoca de corredor ganhando o meio digital. Mas seja pelo meio mais moderno, os grupos de WhatsApp, as redes sociais, ou seja pela verbalização na hora do cafezinho, você falou em café ainda há pouco, na hora do bate-papo, na hora do almoço, ou no próprio corredor, como você destacou, ela tem um malefício para toda a equipe, para toda a empresa do mesmo jeito. Então a gente realmente precisa tentar combater isso, que, como eu disse, não é novo, mas o mal que faz para as pessoas, para a carreira e principalmente para a empresa, Watson, ela é muito grande. Vale a pena as lideranças trabalharem para que isso não permaneça, porque em time nenhum, Watson, seja na empresa, na vida social, no esporte, time que rola fofoca é um time que não é ganhador, Watson. Pois bem, eu vou trazer a Ellen também para participar desse bate-papo, que ela vai trazer outras perguntas também, Ellen. Exatamente, Watson. Realmente, rádio corredor traz graves prejuízos, não somente ao ambiente de trabalho, mas principalmente por quem é alvo dessa fofoca. E eu queria saber um pouco mais, professor, como impacta essa dinâmica, essa harmonia na empresa? Porque a partir do momento que está ali soltando a fofoca e ela vaza e chega ao alvo da fofoca, aí é que começa a engrossar o caldo. Como é que fica essa dinâmica, essa harmonia? Quais são os impactos dessa fofoca no ambiente de trabalho? Pois é, Ellen, você está destacando muito bem. A gente tem dois lados no momento de uma fofoca. Quem está propagando a fofoca, que pode ter certeza, tem muito a perder com isso, não ganha nada. Se ele está ganhando pontos com a empresa, com os colegas de trabalho, com o chefe, não está ganhando nada. Mas tem outro lado, é o atingido. Quem sofre a fofoca, que cá entre nós, na grande maioria das vezes, é uma inverdade, algo plantado para prejudicar alguém. E aí tem um ponto bastante sensível nesse momento, Ellen. As pessoas que são atacadas por uma fofoca podem sofrer uma série de danos, né? Eu sempre comento, né? Às vezes a gente conversa com alguém, tenta orientar alguém para não propagar fofoca, e a pessoa pensa, mas eu não queria que atingisse dessa forma, não era para tanto. Depois que você posta algo na rede social,
você não tem mais controle sobre isso. No mesmo sentido, é a fofoca falada no corredor. Uma vez que você falou, você não tem mais controle sobre isso, Ellen. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre uma fofoca, como eu disse, na grande maioria das vezes, mentirosa, que possa denegrir a imagem da pessoa, essa pessoa pode, no mínimo, diminuir a sua produtividade, entrar num momento de tristeza profunda, que também mexe com o seu ambiente de trabalho. Em casos mais graves, Ellen, pode chegar àquilo que a gente conhece como depressão. A pessoa começa a perder o clima dentro do local de trabalho, a produtividade, como eu falei, baixa, ela começa a ter dificuldade de se relacionar, começa a sentir mal, ficar doente, chegar atrasada, enfim, é um mal que a gente pensa no primeiro momento, Ellen, que é uma besteirinha, mas que pode atrapalhar muito, não somente a produtividade, como a saúde física da equipe, em especial a pessoa atingida, Ellen. É um assunto que as lideranças, os gerentes, os diretores têm que agir e agir de imediato sobre isso, Ellen. Olha, é uma coisa, viu, professor, que é muito delicada, né? E o pior, que não é só aquela fofoca que temos no corredor. E isso está ganhando uma dimensão muito gigantesca até nas redes sociais, né? Publicando ali, olha, hoje na empresa fulano fez isso, aquilo, outro, primeiro, já está deixando o ambiente de trabalho para transmitir algo que já extrapola todo o conteúdo. Ellen, tem situações muito delicadas com relação a isso. E isso é crime, gente. Isso é crime. Você está expondo a outra pessoa sem o direito de resposta, sem a devida... Não tem uma afirmação concreta sobre aquilo. É muito sério. É muito sério. É preciso ter cuidado. E daqui a pouco eu quero as dicas do professor sobre isso, mas a realidade é essa, né? Atualmente. Exatamente. Principalmente quando a gente fala ali sobre redes sociais. Tem o Twitter, né, que é conhecida como uma plataforma, uma rede social, onde as pessoas ali estão com a língua solta, tem mais liberdade, às vezes esquece de trancar o Twitter, tá com o Twitter lá aberto e é danado a falar da empresa, falar dos funcionários, falar sobre coisas até muito íntimas da própria empresa. Isso acaba vazando de alguma forma e pode gerar, além dos prejuízos sociais, mas também prejuízos jurídicos. Então é preciso redobrar os cuidados, não é mesmo, professor? Quando vamos principalmente agir dentro de redes sociais, porque ali o impacto, né, o alcance é muito maior do que simplesmente uma rádio corredor. Sem dúvida, Ellen. A gente que fala sobre gestão de carreira está sempre orientando as pessoas. Relativamente, a gente vive um momento recente por conta das redes sociais, né? Isso é algo relativamente recente no mundo. E eu penso, Ellen, que as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com isso. Você e o Adson tocaram num ponto muito importante. E isso pode gerar problema jurídico. E antes do problema jurídico, tem uma mínima advertência no local de trabalho ou até demissão. Lembre-se, quando você assina contrato com uma empresa, você assina a prestação de serviço e você confia ali naquele contrato que você vai proteger a reputação da empresa. As pessoas ouvem muito falar no esporte, principalmente no futebol, algo chamado direito de imagem, onde a empresa explora a imagem do jogador. Guardadas as devidas proporções e a questão jurídica, quando você está trabalhando numa empresa, você é um representante daquela empresa. Então, qualquer coisa que você faça de imagem ruim, seja nos corredores da empresa, ou seja fora da empresa por meio das redes sociais, pode impactar. E mais, né? A Rádio Corredor, além da fofoca e o prejuízo a alguém que pode chegar até depressão, como eu falei, baixa produtividade, até pedido de demissão. Muitas empresas perdem bons profissionais porque não aguentam mais a fofoca no ambiente de trabalho, percebem que a liderança não fez nada e pedem demissão, vão para um concorrente, com muita vontade de trabalhar lá e não trabalhar mais na empresa. Além disso, Ellen, você tocou num ponto bem importante também. A fofoca, além de denegrir a imagem de alguém, ela também pode ser utilizada para disseminar segredos de setores, não necessariamente até para fora da empresa. Por exemplo, um RH
que está discutindo um aumento de salário, um RH que está discutindo até uma possível demissão de um grupo de pessoas, esse assunto é pertinente somente ao setor e às pessoas que estão envolvidas lá. A área comercial que está querendo lançar um novo produto, enfim, são segredos confiados ao seu cargo, que você ouviu porque precisa participar daquela discussão, mas você, como dizia a vovó Ellen Watson, tem a língua maior do que o corpo, não aguenta e começa a falar mais do que deveria. Isso pode atrapalhar os objetivos da empresa, mas pode atrapalhar, no primeiro momento, Watson, a sua carreira também. E atrapalha a carreira, sim. Porque se eu sou empresário, aquela pessoa é demitida de um emprego por conta da fofoca e vem para minha empresa e eu sei que é uma pessoa fofoqueira, pra longe de mim, vai pra longe. Eu quero estar com uma pessoa fuxicante na minha empresa, pra cima e pra baixo, sem produtividade, ou seja, se queimou. Não é isso, professor, vai se queimar, porque as empresas vão fazer um checklist, vão fazer um levantamento daquele profissional que está contratando. E quando ele vai dizer, ô Marcos Souza, saiu da tua empresa por quê aí? É fofoca, muito fofoqueiro, não quero não. Se você assumir a responsabilidade aí, você vai... Olha, a dor de cabeça é ampla. Fofoqueiro é isso, vai pagar pro resto da vida, ô professor. Sem dúvida, Watson, você tocou num ponto que acontece no dia a dia. As redes sociais servem para mostrar a gente para o mundo e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta lá. Como eu sempre digo, ela é sua, o e-mail é seu, o CPF é seu, mas o mundo está olhando. Quem está olhando isso? As empresas como um todo. Então já houve casos, Watson e Ellen, que a pessoa foi para uma empresa para fazer a entrevista foi maravilhosa, os testes foram maravilhosos, mas quando a pessoa foi investigada nas suas redes sociais, toda aquela fofoca, aquele disse-me-disse, aquele arranca-rabo que ela teve na outra empresa, ficou um rastro lá na rede social dela. E aí a empresa descobriu. E Watson e Ellen, ninguém quer fofoqueiro, como você disse, Watson, na sua empresa. A gente quer formar times vencedores, times unidos. Então, seja na tropa, no time esportivo, dentro de uma família, no ambiente social, eu quero pessoas unidas. E uma união de um time vencedor, se faz com vários aspectos, mas um deles é inegociável, a confiança. E nós sabemos que a confiança, uma vez perdida, né, não é facilmente resgatada, quando não, nunca resgatada. E quem vai confiar num fofoqueiro, Hélio, Watson? Quem vai confiar? Então não tem como. Fofoqueiro, como você disse, a maioria das empresas vão dizer, aqui não. Exatamente, professor. O fofoqueiro já sai com a reputação abalada. E o senhor, como gestor de carreiras, quais dicas o senhor oferece ao nosso público, né? O nosso público teleouvinte, que agora está assistindo a gente, nos ouvindo durante o trabalho, quer ali comentar aquela fofoquinha. Quais são as dicas para criar um ambiente harmonioso, um ambiente que seja respeitoso para esses trabalhadores e também ter a fofoquinha do bem? Dê essas dicas para o nosso público. Então, boa pedida, Ellen. Eu vou chamar de novo aos ouvintes da audiência mais antiga do Antena Tarde, recorrendo ao personagem que eu sempre lembro, que é a sábia vovó. A vovó sempre disse, né? Mentira tem perna curta, né? Então, cuidado na hora de inventar alguma coisa, porque cada vez mais, e até com as redes sociais, a mentira é muito mais fácil percebida, Ellen Watts. E aí, aquele colega, aquele funcionário, a sua audiência está ouvindo agora, seja para ela própria ou para orientar alguém que você queira bem no seu trabalho, diga para essa pessoa, como eu digo agora para quem estiver ouvindo, pense duas vezes, reflita, vale a pena falar aquela fofoca, fazer aquele comentário? Será que realmente eu vou ganhar alguma coisa com isso? Na maioria das vezes eu diria que não. Então, fecha a boca, morde a língua, pensa 37 vezes antes de fazer comentários que, na maioria das vezes, vão voltar de maneira ruim para você. Se você tem um cargo de liderança ou você tem proximidade com o seu líder, converse com ele.
Por quê? Nos meus treinamentos, nas minhas palestras, Ellen, Watson, eu sempre começo pela liderança, porque a liderança, ela é o exemplo. Uma família, uma mãe, um pai é um exemplo. Na empresa, um cargo de liderança também é um exemplo. Então, os líderes têm que conversar com as suas equipes. Naquele termo que eu falei, formar times vencedores passa por formar times unidos. E qualquer coisa que atrapalhe essa união, ela deve ser combatida, inclusive a fofoca. A começar pela liderança. Porque não adianta um líder, um cargo de chefia, qualquer que seja, começar a disseminar que é contra a fofoca, e ele é o primeiro a fazer comentários com alguns colegas de trabalho sobre um funcionário sobre o outro. Então, primeira coisa, você funcionário, boca fechada, pense muito na hora de comentar, e liderança, seja o exemplo para a sua equipe. Agora, se tiver que falar, você falou da fofoca do bem, Ellen, que é um termo que está começando a crescer, ainda não é popular no meio acadêmico, mas a gente pode definir como sendo o quê? Se é para falar, fale bem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu trabalho com a Ellen e eu sei que a Ellen é uma pessoa muito acolhedora por quem está iniciando na empresa. Ela abraça essa pessoa, mostra para essa pessoa essa cultura. Mais do que isso, a Ellen, depois do expediente, ela arranja um tempinho para fazer uma ação social em algum local religioso ou no centro de ajuda a uma pessoa carente. Se é para falar, fale bem, porque quando você fala bem, além de estar ajudando ao bom desempenho, comentar sobre alguém que faz um trabalho muito bem feito dentro da empresa, você está ajudando essa pessoa de maneira positiva para que ela demonstre o trabalho dela, e mais do que isso, você está demonstrando, funcionário, na sua carreira, a sua idoneidade e o seu desejo de fazer o bem. Então, se é para falar, Ellen, Watson, fale bem, porque isso sim vai somar pontos para você e, na melhor das hipóteses, vai estar ajudando alguém que faz um trabalho bacana a ser reconhecido, que às vezes nem sempre o reconhecimento, né, é disseminado. A gente costuma dizer na área comercial, na vida social, para falar mal tem um monte, agora para falar bem tem poucos, Watson, Ellen. Eita, professor, pois bem, é isso mesmo, para falar da pessoa tem um monte, né? Nunca vi, Ave Maria. Outra questão é o seguinte, que quando existe a fofoca, professor, muitas vezes acontece, sabe como? Eita, olha, o chefe saiu com fulano de tal. Eita, fulano saiu com cicrano, tal. Infelizmente, vai para o cunho, olha, teve saído para um jantar ontem, será que rolou alguma coisa? Aí gera aquele ambiente, aquela pessoa volta para o trabalho no dia seguinte, se torna uma situação mais delicada, porque envolve a questão íntima da pessoa, é uma série de coisas. Então, o professor disse muito bem aí, para finalizar essa entrevista, os cuidados que devemos ter. Se for para falar, meu filho, fale de coisa boa, do bem, diga que aquela pessoa é competente, tal, reconheça as qualidades. Eu sei que todo mundo tem dificuldade, né? Tem um lado negativo, mas também tem o seu lado positivo, as suas qualidades. Não é isso, professor? Muito obrigado pelo carinho da audiência de estar participando com a gente aqui, contribuindo com essa informação importante no ambiente do trabalho. Watson e Ellen, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui para a audiência do Antena Tarde, que é um tema muito importante. A gente falou aqui de carreira, realmente a pessoa às vezes é um bom profissional, tem um bom desempenho e acaba perdendo chances de crescer na carreira, mas tem um lado também muito perigoso, né? Você falou de que pode acontecer, eu já vi quase assassinato por causa disso, porque na fofoca, na maioria das vezes mentirosa, que fulano saiu com ciclana, fulano é casado e ciclana também. Isso pode gerar desavença entre casais, como pode gerar até um crime. E depois que acontece, que a polícia for investigar, vai chegar no fofoqueiro de plantão, Watson. Muito cuidado para cuidar não só da vida pessoal, mas da carreira também, hein, Watson? Muito obrigado, Ricardo Machado, por sua participação, professor universitário e gestor de carreiras. Até outra oportunidade.